Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Terra Plana. Hoje a gente vai fazer um react de um vídeo, inclusive uma correção do meu vídeo, tá? Eu errei no vídeo mesmo, eu quero primeiro agradecer e fazer um react disso, tanto agradecendo, né, quanto corrigindo, porque o importante é o seguinte, se eu fiz um cálculo errado, na verdade eu fiz algumas premissas iniciais erradas que derivaram, né, de algumas informações erradas no vídeo anterior. Então, no meu vídeo anterior, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um card nele, no começo, assim, esse vídeo vai chamar assim, errei, corrigindo o vídeo, né, e um react ao vídeo do Semperfi também, obrigado aí, Semperfi, essa que é a ideia mesmo. Construção do conhecimento, tá? Vídeo diário, muita coisa, muita informação paralela e várias informações, inclusive quebrando a informação conhecida, né? A gente tem a temperatura da ISS, muita coisa, muita incoerência, né? Que a gente vai encontrando. E nesse vídeo eu errei, tá? Então eu quero passar a primeira correção e obrigado mesmo aí. Todo mundo do Terra Plana e do Globo, qualquer informação, cálculo errado, alguma coisinha, é professor, tá? Zero, dá zero pra ele. Então é isso, agradeço. Você que é novo, o canal tá quase chegando a 1000 inscritos agora, hein? Você que é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, né? Deixa like, compartilha, seja bem-vindo ao canal. Globaloides, globalistas, terraplanistas, todo mundo junto aí. A ideia é essa mesmo, é construção do conhecimento e erro é erro, né? Tem que ser corrigido. Então eu quero corrigir, né? Fazer um react, a correção desse vídeo e obrigado. É exatamente esse caminho. Esse vídeo eu vou lançar, é que eu tô gravando hoje, mas eu já tô editando o de hoje, que é um dos maiores vídeos do Terra Plana lançados até hoje. É muito importante, mesmo. Esse vídeo que deve ter sido ontem, tá? Então eu vou mandar esse vídeo amanhã, né? Mas eu preciso subir hoje esse daqui, tá? Que é uma descoberta muito grande, envolvendo inclusive tudo, né? Política, religião, governo, mas eu tinha que colocar, então esse aqui é a continuidade, né? Mas obrigado aí. Vamos assistir então? Semperfi, vamos assistir o vídeo que é importante e daí eu vou corrigindo o vídeo, né? E comentando e corrigindo. Vamos lá? Professor, dá zero pra ele, vambora. Vídeo do Semperfi, tá? Então aí, ó, o grande, eu vou ler o que tá, né? O grande M@L, que é Engan, são da Terra Plana, né? Reagindo ao canal do Davis, Terra Plana! Isso daí, então tamo junto aí. Pode. Exatamente isso, eu quero deixar o meu canal aberto e pode vir com tudo mesmo, que essa que é a ideia mesmo. Quanto mais pessoas inteligentes, você perfil super inteligente, conseguir analisar e achar incoerência, achar erro, melhor, tá? Então, tem muito vídeo que eu deixo perguntas mesmo sem resolução. Quanto mais resoluções a gente tiver, inclusive com física, com matemática, melhor. É isso que essa é a ideia do canal mesmo, tá? Então, obrigado aí, vamos lá. Então, quem não é inscrito, deixa eu mudar o meu canal, eu vou só mudar a minha conta aqui rapidão. Prontinho, só tô logando aqui. E quem não é inscrito é Semperfi, né? Ok? A tradução do Semperfi é sempre fiel, né? Acredito, então confirma aí pra mim, sempre fiel. Semperfi, olha, não tava escrito ainda, mas como isso, né? Então aí, ó, já deixando o like, né, no vídeo. E então o grande M@L, que a são Terra Plana, né? Então, reagindo ao vídeo do canal Davis Terra Plana e mostrando os malefícios que os alhões causam em busca de dinheiro, prejudicando, atravessando a vida de gente humilde e ignorante. Então aí, ó, eu acredito que não esteja contido nesse aqui o vídeo original, tá? Aqui do meu canal, tá? Espero não estar contido nesse grupo, eu não conheço esse grupo, espero que isso não existe. Esse vídeo, só comentando, eu gravei mais de quase um ano atrás no canal antigo, o canal Davis, é o original dele, e eu tô reupando alguns vídeos antigos, né, na sequência e colocando junto um material novo. Então, ó, eu tava de barba, ó, a diferença, né? Parecia um cara um homem da montanha aqui, e até o cenário mudou muito, né? Esse vídeo, a data dele possivelmente deve ser, sei lá, meio do ano passado, tá? Uns 9 meses atrás, tá? Então foi reupado nele, legal? Então vamos lá, assistir o vídeo porque é importante, a correção tem que ser feita. Então vamos lá. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. Aí, ó. Seja bem-vindo ao canal do Semperfi. Creio que vocês já conhecem o Davis Terra Plana. Terra Plana! Rapaz que grita Terra Plana! Terra Plana! Na cidade de São Paulo lá.
Ele é um canal de... Só comentando, tá? Só comentando um pouquinho. Para entender um pouco mais, né? E eu tô. Esse grito Terra Plana é uma forma também da gente poder colocar informação para um público diferente do público que já conhece Terra Plana, né? Ou o pessoal que é contra o globo. Então, é uma forma também de trazer o assunto de uma forma divertida para mais pessoas, né? É como o Homem-Aranha, né? Um grito do Capitão Caverna. Do Super-Homem, um grito aí. Então, é uma coisa nova, tá? Tem que ser ousado pra gritar isso, porque não é fácil no meio da Paulista você gritar Terra Plana. Mas é uma ideia. Então, realmente, então vamos aí correr no mundo agora, gritando Terra Plana! Terra Plana! Justamente por isso, né? Conforme você vai descobrindo um pouco mais, você vai, né? Dando mais certeza sobre a Terra plana, tá? Se você assistiu o vídeo de ontem, eu acho que eu expliquei o porquê que a Terra é plana, né? O porquê que a gente... Porque tudo foi criado, né? Espero que tá vivo hoje. Vamos lá, então, continuando. Então, no mesmo nível... Pô, obrigado. Não sei se de verdade... Poxa, Afonso, se eu tiver... Tá muito bom, obrigado. Inteligência Natural, Leandro, pô, se eu tiver no mesmo nível, eu tô já feliz, porque realmente são canais aí que estão há bastante tempo trazendo muitas informações importantes e interessantes. Inclusive, o Iene tá trabalhando um pouco na parte da Antártida, que a gente viu no vídeo de ontem, né? Bruno Alves, pô, demais. Terra Plana Evidências, pô, demais, sem hipocrisia. Pô, se eu tiver no mesmo nível, eu fico feliz, né? Obrigado aí pela consideração, eu fico feliz, assim, porque eu tô começando, então esses aí são os grandes papas aí do assunto, então, pô, fico feliz aí, vamos lá. Ciência terraplanista do mesmo nível que esses que eu relacionei aí. Não tem diferença nenhuma dele na qualidade da informação para Dr. Afonso, Martins, Leandro, Bruno, nenhuma diferença. Pô, fico orgulhoso, obrigado. Quer dizer, cada canal tem o seu modo de ver a informação, né? O seu conhecimento de mundo. E se eu tô sendo comparado a eles, eu fico muito, muito orgulhoso. Assim, obrigado. Assim, realmente são pessoas aí que estão cada um do seu modo, né? Uns conhecem mais, outros têm certas crenças, outros menos crenças, outros de uma forma bem mais analítica, outros menos, mas realmente são pessoas aí que estão levando a informação para frente. Então, obrigado, muito obrigado aí. Fico orgulhoso. É informação do mesmo nível, ciência terraplanista. Vamos ver hoje ele fazendo cálculos para responder a dúvida de um... Ciência terraplanista, sim, né? A Terra plana é ciência. Eu tenho um vídeo no canal, eu vou colocar no card desse também, que eu expliquei o que é ciência pela definição, né? Toda modelagem, todo levantamento estatístico, toda modelagem abstrata é ciência, é considerada ciência. Então, na Terra plana, muita coisa é material já, é provado, e muita coisa ainda é teoria, né? É abstrato. Então, tudo isso encaixa na ciência. Então, ciência terra plana sim existe e é ciência, é considerado, pela definição formal do que é ciência, né? Isso, né? Justamente quando você busca, a física é uma ciência, né? A álgebra é uma ciência, né? Tudo isso que eu usei aqui, inclusive, álgebra, geometria é ciência, perfeito? Então, tudo, a ciência terra plana é ciência mesmo, pode ser considerado formalmente como ciência. Inscrito, esta dúvida aí do Eliahu, aspas para ele, qual é a altura do domo? Qual é a circunferência da borda? Qual é a altura do paredão de gelo? E para fechar, você me explique os eclipses, de preferência o lunar. Valendo R$1 milhão! É show do milhão, né? É uma pergunta difícil de responder, porque não tem resposta ainda, né? É tudo modelo teórico, então foi uma tentativa de resolução com dados abstratos que a gente tem ainda. Depois eu vou explicar porque ainda você vai entender mais pra frente. Vamos lá. E aí o Davis vai fazer os cálculos para ele. Vejam a metodologia usada agora especificamente para o cálculo do raio da Terra plana. Errei. Dá zero, perdi R$1 milhão. Errei. Eu tenho que falar, eu errei porque eu peguei o raio da Terra esférica, ok? Então, numa bola, o raio é esse. Eu achei a original do vídeo, tá? Aqui, ó. Essa daqui, ó, Terra plana ajustada, né? Eu quero, só vou ver se eu tenho revisão pra ver quando que eu fiz isso, ó. História de revisões. Ver história de versões. Eu vou ver agora, ó, 13 de março. É hoje, né? Eu quero versão atual. Eu quero ver se eu tenho alguma antes. Eu vou dar uma olhada. 10 edições. Aqui, total 10 edições, né? Eu só vou ver aqui, ó. Edição 1. Eu quero ver as edições que eu fiz. Deixa eu ver se eu tenho algum. Mostrar versões nomeadas. Tá, aqui ele não me dá data. Tá, aqui eu vou até ver isso agora pra vocês. Quero passar a data exata.
Aqui, eu havia copiado o arquivo, né? Mas esse é original, tá? Deixa eu ver aqui pra vocês. Esse é original, ó. Então esse arquivo foi 11 de julho de 2019, tá? A data que eu montei ele. Então o vídeo possivelmente foi o 11 de julho de 2019. Pra ter uma ideia, 9 meses, né? O julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 9 meses dele, tá? 11 de julho de 2019. Então é esse arquivo original. Daí eu fiz uma cópia dele que eu tô usando, né? Aqui essa é a cópia, que já não tem, mas é esse dado. Vamos continuar então agora. Então o que eu fiz? Olha o meu grande erro, né? E obrigado, Cyberfi. Quanto mais você conseguir achar erro, eu fico mais feliz. Eu fico, obrigado, tá? Realmente é importante. Eu queria, a ideia no canal, quanto mais físicos tiverem. Tô jogando muita informação para físico que não teve resposta até hoje. Então, quanto mais tiver, eu fico mais agradecido. É para isso mesmo. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu tinha procurado o raio da Terra, tá? O raio da Terra de 6.371. Eu vou colocar novamente pra gente validar de novo, né? O dado, ver que mudou alguma coisa, né? Então o que eu procurei? Eu procurei o raio da Terra, perfeito? No modelo Globo, inclusive, né? Raio da Terra. Modelo Globo, tá? 6.371 quilômetros. Aqui que é o meu começo, né? E aqui é interessante que a gente tem a massa da Terra, hein? Ó, temos o raio, temos a massa, a área da superfície, né? A área total da Terra, a idade da Terra, inclusive, ó. Acredite se quiserem, nós sabemos tudo isso, perfeito? Esses dados nós sabemos, né? Acredite se quiser. Então, eu usei esse dado e o que eu fiz? Bom, se a Terra fosse realmente esférica, né? Você vai ter do centro à borda um raio. Do centro, se fosse totalmente esférica, tá? Do centro a qualquer parte na superfície dela, ok? Qualquer ponto aqui na superfície, 6.371 quilômetros. Porém, claro, né? Aí meu erro. O que eu fiz? Daí que eu fiz? Eu peguei o diâmetro, né? Eu calculei o diâmetro raio vezes 2, que é de um polo ao outro, perfeito? Seria da ponta de um polo até do centro de um polo até o centro de outro polo. Aí sim, 12.000 quilômetros, perfeito? Só que o que acontece? Eu peguei, na verdade, no Equador, aqui, a circunferência de 40.030 quilômetros, perfeito? E essa circunferência do Equador, que seria a mesma daqui aqui, na teoria, tá? Se fosse totalmente esférica, tanto do polo ao outro, né? Quanto no Equador, tá? De um ponto ao outro, norte-sul seria a mesma distância, que daria 40.030 quilômetros, né? E essa distância aqui, ó, meio perímetro dela daria 20.015 quilômetros, tá? Que é essa distância a ser considerada como meio perímetro da Terra, perfeito? Perímetro é toda a área aqui, ó, tá? No Equador, por exemplo, o perímetro é uma volta que você dê inteira na Terra, perfeito? Então é isso. Então, qual foi o meu erro maior? Eu não deveria nunca ter trabalhado com raio, e sim com metade do perímetro, tá? Então, em vez de 6.371, né? Essa distância deveria ser pelo menos metade, né? 20.015, metade desse valor. Então esse é o grande erro que eu cometi. A Terra ela ficou com metade do tamanho que ela deveria ter, basicamente, tá? Então o São Paulo, a gente vai ver, São Paulo não existiu. Então esse o erro que eu cometido, né? Eu basicamente cortei quase pela metade o valor, tá? Deveria ser 10.015 e foi 6.371, tá? Que eu usei como raio. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente outras coisas. Vamos lá continuar então assistindo. Obrigado, Cyberfi. Tamo junto. É exatamente isso. Do rapaz. Ele pega no Google. Olha lá, pegou a informação no Google, não calculou, pegou. E vocês veem aí que ele... Outro item, eu peguei no Google, sim, eu peguei no Google porque é uma informação usada já hoje, né? Já é adotada mundialmente, então não calculei mesmo, não fiz o experimento de Erastótenes, né? Até porque eu não tenho equipamentos, né, hoje para fazer esse cálculo. Eu poderia fazer por trigonometria, calcular, mas eu queria pegar a informação qualificada, assim como vou dar um exemplo. Eu queria saber a massa da Terra. Tá aqui, ó. Já tá pronta, né? E essas informações são públicas. Então, tô usando... A ciência, ela usa um conjunto de informações, tá? Por exemplo, a unidade de quilo, né? A unidade de metro, a unidade de pés. São medidas que foram... a unidade de tempo, né? São medidas que foram usadas pela física para padronização. Então a gente tem sistemas de padronização da física. Então eu estou usando da física, basicamente, tá? Então, por exemplo, quando você fala que algo tem 1 quilo, significa que você tem um volume
específico de um material específico. Então, isso é 1 quilo. Quando você fala em 1 segundo, você tem, por exemplo, isótopos radioativos, que você conhece o tempo de meia-vida do isótopo. Então, você tem relógios atômicos que trabalham com esses isótopos para te dar uma unidade precisa de tempo. Então, no meu caso, eu peguei realmente o raio da Terra popularmente conhecido, tá? Informação pública, que está em todos os livros de ciência, para usar. Eu realmente não calculei, não faria sentido, não era um vídeo de cálculo, mas daria para você criar algumas situações onde você tem uma pseudo-medição disso, tá? Pseudo, a gente vai ver um pouquinho mais. Vamos lá, um pouquinho para frente. Pegou o raio do globo terrestre, do mundo real, e inseriu no desenho que ele vai montando. Foi assim. Bom, todos já devem ter percebido o absurdo, né? Se esta distância tem 6.371 quilômetros, e já que vale informação retirada do Google, eu peguei no mesmo local. Stop! Agora a gente tem um bug, já primeiro bug aí. Foi bom, é bom isso, porque eu errei, tá? Deveria ser 10.015, aparentemente. Só que aqui no Google, né, essa distância de Nuuk a Montevidéu, inclusive, olha que interessante, pra gente começar a pensar, né? Essa distância não poderia ser 11.018 quilômetros, hein? Ou não? E é interessante, eu acabei de ver, é legal que um vídeo deriva outro, a gente começa a pensar juntos, né? É bom isso. Quanto mais bugs achar neste vídeo, por favor, é interessante, isso que é um trabalho científico, realmente, né? A gente teve, muitas vezes isso, os Estados Unidos lançando uma teoria, os ingleses falando contra, né? E evoluindo, mesmo na época de Einstein, a gente tinha outras universidades com teorias paralelas, com algumas diferenças, né? Olha só, a gente tá falando de 11.018 quilômetros, perfeito? Perfeito? Só que o que acontece, se você analisar, vamos voltar então, vamos ver o perímetro da Terra. O perímetro é essa distância do Equador todo que eu usei mesmo, né? Eu vou colocar aqui, perímetro da Terra, tá? Vamos ver aqui, o tamanho da Terra, né? Eu vou pegar até isso daqui, ó, o F. Universidades até, seria melhor, linha do Equador, né? Equatorial, 12, aqui ó, 12.000, aqui ó, vamos lá? É interessante isso daqui, eu acho que vale a pena a gente olhar esse dado, porque já tem uma incoerência, que já é um assunto para a gente continuar, tá? Olha só, o Equador é a linha imaginária, né? Eu estou usando informações mais públicas possíveis, então se essa informação estiver errada, a gente corrige a fonte, tá? Até para a gente poder todo mundo ver o mesmo dado. Equador, né, linha imaginária, então o Equador divide o hemisfério norte e sul do planeta. Que é mais larga no seu Equador, com uma circunferência de 40.075 quilômetros, tá? Uma circunferência. Validando, né? Eu tinha adotado 40.030, o perímetro da Terra, e no Equador a gente tem 40.075 quilômetros. Então tem uma pequena diferença. Eu vou, inclusive, corrigir já aqui com esse novo dado, que eu não tinha visto antes, né? E repare que, claro, a gente olha a dimensão que nós estamos trabalhando, né? Tá? Então, deixa eu ver aqui, para edição. Aqui a versão, deixa eu só voltar a tirar o histórico, porque senão ele vai, não deixa de editar. Aí, 40.075, corrigindo, né? Quilômetros, perfeito? 75, aqui. Então a gente vai ter o seu diâmetro equatorial, cerca de 12.000, aqui o diâmetro equatorial, cerca de 12.756 quilômetros, perfeito? Então ele está falando o seguinte, que no Equador, né, o diâmetro da Terra é esse, perfeito? Ok? Vamos fazendo juntos. E isso dividido por 2, tá? Eu tô falando diâmetro, né? O raio da Terra no Equador, é importante isso. Vamos lá, só por certinho. Então o raio da Terra no Equador é 6378, tá? Então existe uma pequeno achatamento, a gente pode anotar, vamos anotar aqui que é bom a gente ter, no Equador, tá? Ok? Existe um pequeno achatamento da Terra. Você tá vendo que no Equador tem 7 quilômetros, né? A mais no Equador, tá? Então era levemente oval aqui e 7 quilômetros a mais no Equador. Mas pela escala tá tudo certo, tá bem próximo, ok? Beleza? Então, ó, o raio médio da Terra, se fosse uma esfera perfeita, seria esse, mas no Equador é um pouquinho maior aqui no Equador. Perfeito? Basicamente é isso. Vai mudar poucos quilômetros, mas a gente tá falando de 40.000 quilômetros. Legal? Então vamos continuar a partir daí, né? Vamos pro vídeo, só pra gente ver essa parte aqui. Então, ó, vamos para o primeiro item. Está se falando, né, uma distância, a gente está falando uma distância entre duas cidades, do Polo Norte para o Polo Sul, de 11.018 quilômetros. Perfeito?
pensa comigo, vamos começar a pensar agora. Eu tô falando que daqui a aqui tem 11 mil quilômetros, ok? Pelo Google Maps, ok? Só que eu sei também, é isso que tá interessante pra gente começar a pensar, hein? O perímetro da Terra dá 40.075, tá? Que é toda essa volta. Então daqui a aqui eu vou ter 20 mil quilômetros, ok? De um polo ao outro. Distância entre um polo e outro, pelo menos 20 mil quilômetros. Que é metade, seria metade, né, do perímetro. Beleza? O cálculo terraplanista, ou qualquer cálculo de física é isso, não tem como... Então vamos lá, eu quero o perímetro, né? Então a gente está falando que o perímetro é 40.075, tá meio muita informação, mas é isso, tá? Valide. E eu vi agora a distância, né, entre os polos da Terra entre, ó, polos geográficos, tá? Então vamos lá. A distância referente entre os polos magnéticos da Terra, tá? Ao longo é 17 mil quilômetros, 17.386 quilômetros, tá? Informação pública, depois podem validar com informação pública mesmo, tem livro e NASA e todas essas. E entre os polos geográficos é aproximadamente 20 mil. Perfeito? Entre o polo norte e o polo magnético e o polo geográfico, tá? Tem um deslocamento aqui. Então a gente tem o que esperado. Então, beleza? Sempre firme. Essa distância que você comentou de 11 mil quilômetros, eu posso já afirmar o seguinte: tem realmente aqui, ó, pelo menos mais uns 9 mil quilômetros para baixo e para cima, tá? Até os polos mesmo, tá? Só para ter uma ideia da distância. Realmente eu errei ali e é 20 mil quilômetros, estimado 20 mil quilômetros, né? Que é a distância entre um polo e outro, né? Então, no meu mapa, o que eu deveria ter feito? Minha correção. Quando eu coloquei essa distância aqui, ela deveria ser aproximadamente, tá? Como eu tô usando uma circunferência aqui de 40 mil, pelo menos essa distância é 10 mil, tá? Eu tô pegando esse número 40 mil e que é o perímetro todo, perfeito? Que seria a distância daqui, o perímetro é toda essa área aqui, ó, tá? É toda essa volta. Eu vou pegar metade dele, que seria essa parte aqui, ó, tá? Da circunferência, seria aqui num globo, tá? E eu tô dividindo esse raio, né? Eu tô pegando tudo isso, tá? E eu tô colocando metade desse raio. Então, a gente vai ter que vamos ajustar esse raio, tá? Na verdade, o raio da Terra é o mesmo, tá? Eu tô pegando apenas a outra medida. Essa medida daqui, aqui, ó, perfeito? Deveria ser por volta de 20 mil, perfeito? Então eu deveria estar trabalhando na Terra plana, pelo menos a distância total da Terra plana, pelo menos 20 mil, coisa que eu usei 10, né? Na minha representação eu usei 10, tá? Então o meu erro foi esse, eu trabalhei com 6 mil, tá? Eu vou até refazer, pegar essa imagem, eu vou fazer de novo ela, aqui do lado a correção dela, tá? Era mais na Terra plana. Então eu usei 6 mil, e eu deveria ter usado 10 mil pelo menos, tá? Esse valor aqui, ó, tá? O perímetro seria todo esse círculo, ok? Então eu tô falando meio perímetro, então vamos acertar aqui, tá? O diâmetro aqui que eu usei 12 mil, ele deveria ser 20 mil e metade disso, deixa eu colocar aqui, 40.075 dividido por 2. Deveria ser 20.037, pelo menos. Então, essa distância do centro, né, deveria ser eu vou colocar assim, então. Diâmetro Terra plana igual 20.037, tá? Isso é no raio da Terra plana igual. Vamos refazer, né? Vamos acertar isso porque é importante, não pode deixar a informação errada. Eu tô colocando isso como card no outro vídeo, na frente já aparecendo no começo, e na descrição do outro vídeo falando erro, né? Assista o vídeo correção. Vamos lá aqui. Então isso é dividido ainda por 2 de novo, daria por 4, daria 10.018 aqui. Vamos lá, corrigir, 10.018, beleza? Então temos aí o raio da Terra plana, essa distância aqui, né? Do centro, eu vou colocar essa setinha aqui, né? Do centro até a borda da Terra plana, né? Daria 10.018, perfeito? E a distância toda entre um lado e outro daria 20.037, tá? Então essa distância aqui, deixa eu colocar aqui escrito para ficar mais legal.
Esse vídeo, desculpa, acabou ficando um pouco mais longo assim, mas é importante só para correção mesmo, né? Porque não pode deixar nada errado. Aqui, ó, 10.018, tá? É isso daqui, 10.018, perfeito? Sendo que de um polo ao outro, né? De uma borda à outra, teríamos aqui 20.037, tá? De diâmetro. Vamos ver o perímetro agora que é importante, né? Que seria o perímetro, que seria 2πr, tá? Então vamos lá. Eu tenho... Vamos ver a fórmula certinho para não ter erro. Perímetro, tá? Círculo, tá? O perímetro, tá? Seria 2πr, tá? Eu tenho diâmetro R, perfeito? Então vamos fazer o cálculo do perímetro. Eu vou assumir, deixa eu só pegar o dado certinho. Então eu tenho eu tô aproximando um pouquinho, mas ó, eu tenho 1018, né? 1018 vezes 2 vezes 3. Eu vou colocar o π como 3.1415, tá? Que é já um número bom pro π, tá? 3.1415, a gente vai ter aqui, ó, 60, é isso mesmo? 1.000 vezes 2 daria 20.000, 62.943. Então, agora o perímetro da Terra plana, né, é igual isso daqui, tá? Com esses dados, né, a gente já tem esses... Então, vou anotar aqui, 62943, tá? 62943. 62943. Legal? Aqui tudo vamos por unidade, né? São quilômetros, tá? Então é isso. O perímetro da Terra plana, que é essa volta ao redor do paredão de gelo, 62.943 quilômetros, tá? O raio da Terra plana, 10.018 quilômetros, e o diâmetro da Terra plana, 20.037 quilômetros, que é distância daqui a aqui. Agora, nesse modelo, as coisas começam a voltar o que é certo, né? Se encaixar. Então, quando eu penso o raio da Terra, tá? A gente vai falar sobre isso já. A gente sabe que isso é um dado conhecido, né? Que a linha do Equador tem essa distância, que a gente já viu. E a gente sabe, aqui Aristóteles, o famoso Aristóteles, que daqui a pouco a gente vai esquecê-lo, né? Espere só o tempo, que já estamos no caminho. Então a gente tem os dados batendo, tá? Então os dados atualizados corretos seriam esses, tá? Quando a gente fala em raio, a gente está falando no raio agora de um círculo, tá? Não é mais uma esfera, que não faria muito sentido, beleza? Se fosse uma esfera, seria ainda 6.371 na esfera, para dar esses números. A gente sabe que o raio real medido, aproximado, é 10.018, isso com todos os dados que nós temos, né, de medições, pegando de uma cidade a outra, continua fazendo isso. Inclusive, o próximo passo, eu estou planilhando todas as posições em software, tanto com coordenadas polares, quanto com coordenadas cartesianas, para a gente ter exatamente o mapa real da Terra plana, mapeado em software, para a gente dar esse próximo passo. O raio da Terra plana, então, seria 10.018, o diâmetro seria 20.037, tá? Que no globo, a gente está vendo a gente vai voltar aqui, né? Seria essa distância real mesmo, né? Sem nenhum tipo de ajuste. E a gente teria aqui o perímetro, né, da Terra plana em 62.943 quilômetros, ajustado. Aí, até que enfim, né? Obrigado. Vou continuar só vendo, né? Depois da correção, a gente vai continuar aqui só para ver as incoerências. Então, a distância de Nuuk, na Groenlândia, até Montevidéu, no Uruguai, pouco mais de 11.000 quilômetros. E vocês vejam aí, o segmento vermelho no mapa tem 11.000 quilômetros e o segmento amarelo tem 6.371 quilômetros. Não preciso nem explicar o absurdo, não é? É erro. Olhar e ver. Bom, aí ele vai calcular o perímetro da Terra plana e usa a fórmula. Eu fiz a mesma coisa, só que eu errei na informação inicial. Zero para mim, realmente eu errei, tá? Mas tá corrigido. Então, em vez de 40.028, né? O certo seria 62.943. Já corrigido? Só que aí, como ele pegou o raio do mundo real, ele acaba calculando a medida do equador terrestre. Olha aí, em detalhe no desenho dele, o perímetro da Terra plana do Davis é de 40.000 quilômetros, ou seja, o perímetro do Equador. Errado, né? Então, você vê, eu comecei numa medida errada. Por isso, obrigado, Semperfi, valeu, corrigido, né? Agora, o dado é esse, né? 10.048, tá? Isso daqui é no modelo, tá? Perfeito? O que a gente sabe? A gente sabe realmente que se você medir a distância entre um ponto e outro, isso a gente tem a medição.
Isso a gente sabe, né? Você consegue saber a distância daqui para os Estados Unidos, aqui para a Europa. Isso a gente sabe. É dado real, mas é modelo. Agora, o resto é modelo. Você vai ver agora. A terra plana do Davis vai só até o Equador. Ela começa lá no Polo Norte e vai até o Equador. De certa forma, isso é bom, né? Porque como eu sou de São Paulo, e como na terra plana do Davis São Paulo não existe, eu não existo, então não estou nem ficando nervoso com essas contas apresentadas por ele. Legal. Então, bom, basicamente é isso. Como eu errei na medida inicial, né? Todo o cálculo ele foi feito pelas fórmulas de álgebra, de geometrias corretas, porém a base estava errada, né? Corrigido já, e agora eu vou. Aqui basicamente é isso, né? Vai continuar porque eu errei, né? Aqui a gente tem as medidas, né, do domo, tudo, e tudo derivado disso. Então você pode falar o seguinte: os dados que eu passei, até uma coisa mais rápida, existe uma proporção, né? Se você pegar os dados que eu passei no vídeo e fizer uma proporção entre esses números, vamos fazer até, ó, só pra gente ver se tem mesmo, ó, 62 mil, porque eu tô mudando a medida inicial e a mesma fórmula. 62 mil dividido por 40.075, né? Vai ter uma proporção. Vamos ver. Vou colocar aqui. Só um segundinho. Eu quero 62 mil. Aqui. De Enter. Só para não perder, porque senão ele perde. 40.075. Então, tudo que eu passei, basicamente vai seguir uma proporção, né? Em relação ao resto. Então, ó, vamos lá. Aqui, ó. 1,57. Tá? Essa é a proporção. 1,57. Então, por exemplo, quando eu passei que era 12.742, só pegar o dado que tinha, 12.742, tá, claro, aqui é aproximado, tá? Mas aplica uma proporção, 0,6, você vai ter 20.004, né? E o resultado esperado era 20.037, então tem essa proporção. Então eu vou até colocar essa proporção de erro que eu cometi, né? Que é, deixa eu voltar aqui, 1,57, tá? Essa proporção do erro cometido, tá? Porque eu comecei errado o cálculo, então realmente foi comida de bola. Então, proporção do erro igual a 1,57, tá? Os dados que eu passei no vídeo anterior, você multiplica por 1,57, expande, né? Realmente São Paulo ia sumir do mapa. Então foi uma falha. Então aqui o vídeo a gente vai continuar, tá? A altura do domo é o valor que eu passei no vídeo anterior vezes 1,57. É isso, tá? Isso a gente considerando, agora, você viu o vídeo de ontem, né? Você já sabe que o domo não termina ali, ele é muito maior que isso. Então, foi o primeiro assunto, né? Hoje a gente já conhece muito mais. Terras além da borda, que esse domo tá muito distante, não tá ali, né? No paredão, ele tá muito para fora. Então, você pode dizer que podemos aumentar muito isso. Depois eu vou ter que fazer atualizado o vídeo, inclusive com os dados novos. Bom, aqui continua, né? A gente vai falar do raio, que eu errei, né? Então, tudo segue a proporção. Multiplica por 1,57, resolve tudo, né? E vai indo, né? Basicamente é isso, ó. As fórmulas e tal. Então, vamos ver o sem perfil, né? Um pouquinho, daí a gente agradece. Primeiro agradece. Obrigado aí. Do centro à borda, no modelo de terra plana. Meio que deu para perceber a confusão que ele armou. Raciocínios matemáticos totalmente desconexos. E eu não sei. Na verdade não tem raciocínio matemático desconexo. Tem sim, tem muito cálculo, né? Pega o raio, daí você fala assim, o diâmetro, 2R, né? O perímetro de círculo, 2πr. Beleza? Multiplica por π, você chega. Daí o que eu fiz? Eu falei, tem um círculo, né? Tem um círculo embaixo. Então o que eu fiz? Eu projetei isso em cima, como se fosse uma esfera inteira, né? Como a Terra fosse o próprio... Meia Terra seria o próprio domo. Foi isso. Não, o dobro... Pega a Terra, multiplica por 2, né? Para dar isso, e cria o domo em cima. Basicamente foi isso. Então teve um raciocínio matemático em cima, né? Dá para acompanhar, até refiz os cálculos aqui. Não é desconexo, é simplesmente foi uma pergunta que eu falei, opa, como a gente resolve isso, né? Se fosse ali mesmo o começo do domo, que tal altura teria isso? E em paralelo, eu comentei no vídeo também que aqui eu teria umas hipóteses, né? Que o domo poderia, até aqui o original, né? O domo poderia ser tanto mais ovalado, aqui está o exemplo, essa forma aqui que eu estou mexendo, quanto quanto você poderia ainda ter uma fórmula mais elíptica, inclusive, do domo, que ele poderia ser tanto, né, mais baixo quanto mais alto. Ele poderia ser, o tamanho ainda poderia ser no médio aquilo, mas ele poderia ser assim, ó, por exemplo.
tá? E não impediria de você ter assim, vou até mostrar melhor, né? O que eu comentei no outro vídeo. Então, são hipóteses, começo de formulação de hipóteses, o que levou, inclusive, a outros vídeos, né, derivados disso. Então, realmente, toda hipótese tem que ter um começo, você tem que pensar onde está errado isso, onde isso não poderia ser válido, para a gente poder dar o próximo passo. Então, o que eu sugeri foi o seguinte, imagine que aqui seja o plano, a superfície plana, né? Tá? E o domo começando aqui. Esse domo, inclusive, ele poderia tanto ser, mesmo com o mesmo ponto, vou colocar alinhado aqui, mesmo com esse ponto, você poderia ter ainda essa área um pouco mais alta mesmo, tá? Com mesma distância, essa mesma distância de 20 mil quilômetros, esse domo, ele poderia ser muito mais alto do que isso, inclusive, tá? Mais ou menos assim, ó. Tá? Ou menor que isso. Então a gente levantou uma média, né? Se seguisse uma proporção esférica mesmo, né? Se fosse realmente uma esfera, seria isso que eu dei aquele número. Mas, né? Nada impede de ser uma parábola, ser uma outra forma elíptica. Daí você vai mudar a equação, né? Então são possibilidades. Tanto a Terra, aqui a Terra plana tá aqui, ó, vermelho, né? E o domo ser realmente uma esfera, seguindo uma esfera. Aqui nem tá a esfera, tá muito já esticado, né? Tanto o domo ser simplesmente uma esfera, né? Quanto ser uma superfície mais oval, inclusive, né? E essa superfície oval, ela se estender a muita altura. E a gente sabe o que hoje temos o cinturão de Van Allen, que já estamos vendo cada vez mais, né? Que ele tá por aqui, bem baixo, é muito baixo. E acima tem muita coisa. Então quando a gente vê, por exemplo, o Sol mesmo na Terra plana, os planetas aqui, tudo, eles estão muito distantes, inclusive, tá? Tudo isso. E agora a gente já tá nos outros assuntos, mas depois a gente já entra nos outros assuntos, é só focar nesse vídeo. Legal, então é isso. Mas tem uma lógica e dá para ser refeito. Eu refiz com outro número inicial, né? Aliado aí ao comportamento dele ficar gritando terra plana em público. Já viu Chacrinha? Silvio Santos? Ninguém faz. Chacrinha era um gênio, né? Tá? Nem todo mundo tem um comportamento, né? Ninguém joga bacalhau para a plateia, atua. Então, tudo se encaixa de alguma forma. Então é importante, né? Eu gosto de Chacrinha, né? Tem um vídeo até dele lá, eu vou colocar no card pra vocês darem uma olhada. Né? Talvez dê a entender aí que ele tem algum desvio, eu não sei e não tenho preconceito nenhum quanto a isso. Não tenho, né? Tem muita estratégia, tá? Estratégia de TV, de mídia, né? Estratégia envolvida. Então não tem um desvio não, é consciente e tem um propósito. É isso, né? Mas é estranho, parece estranho, né? É estranho. É tipo, né? Bom, vamos continuar. O que nos deixa chateado é que ele parece realmente acreditar nisso, nas besteiras que ele defende sobre. Eu não acredito, nem no globo, nem na Terra plana. Eu estou simplesmente levantando informações, né? O que me dá uma visão maior ou mais aberta, né, sobre alguns assuntos, mas assim, não tem crença, né? O globo, ele é uma crença também, a Terra plana é uma crença, que não deve ser crença, deve ser simplesmente você vê todo dia o Sol saindo, tem uma posição e tem um deslocamento. Você avalia isso e verifica. Neste modelo, ele tá totalmente conciso ou tem alguma brecha? Se tem a brecha, a gente estuda a brecha do modelo, que nas falhas, né, que a gente acaba descobrindo muita coisa. Então, é aquela coisa, né? Tem alguma coisa acontecendo, mas por quê? A gente vai correndo atrás. Então não tem uma crença, mas hoje eu diria assim, ainda terra plana, e cada vez mais terra plana, tá? Vamos continuar. Depois do vídeo de ontem, não tem como não ser terra plana mais, apesar de ser tudo isso acontecendo. Terra plana. E aí ele é diferente daqueles caras que eu citei antes. Porque Afonso, Martins, Bruno, Leandro, eles não acreditam nisso. Eles sabem que estão contando lorotas. Eu não posso dizer, eu acho que é um assunto tão, assim, vou dizer, para os globaloides, né, é um assunto que você tá, queima filme, né, você não vai ficar falando uma coisa que você não acredita, não faz sentido, né, porque é muito difícil, né, você tá indo contra toda a física aceita, todo o governo, toda a igreja, tudo isso, né, então, não sei se ninguém mais não acreditam, né, eu não acredito, eu simplesmente estou verificando os itens, né, com a visão que eu tenho de física, de matemática, de ciências, e verificando se isso pode ser conciso ou não, ok? Só que o maior ponto é que quanto mais você estuda, mais você se preocupa, porque tudo bate,
Acabamos de descobrir que a Antártida, grande parte dela não tem gelo. Acabamos de descobrir vida embaixo da Antártida. E tudo bate. Tudo bate. As informações históricas batem. E daí não para aí, né? Você começa a entrar mais. Então, até o momento, tô feliz de trazendo muita coisa nova. Até a temperatura da ISS, por exemplo, né? É uma área que eu tenho formação para poder fazer uma análise. Tem incoerências grandes, né? Inclusive. Até os dados da termosfera, se você analisar mais, a gente encontra N incoerências. E aquela coisa, é um caminho, né? É natural, porque a gente vem numa educação aí baseada nisso, e teve que ser feito assim, já está explicado por quê, por defesa da própria raça humana, né? É um assunto muito novo que está entrando, a gente está indo para uma outra esfera, que não é mais nem terra plana, a gente está entrando em outras esferas que a gente não sabe até onde vai essa esfera. Então é um momento importante, né? Você saber que na vida você chegou a ver isso. Mas realmente é esse caminho. Vamos lá. Estão querendo apenas ganhar pichulé, ganhar dinheiro com esse negócio. E é isso que chateia, porque eles acabam enganando e levando gente boa, como o Davis, como aquela senhorinha, a vovó Terra Plana, que vai ganhar um prêmio Pomo de Ouro, talvez. O Davis vai concorrer, e é forte concorrente à Desmatemática 2020, com este vídeo de hoje, que eu estou mostrando hoje. Mas essas pessoas que estão aí enganando por dinheiro, levam estas pessoas, gente boa... Não, eu não errei na matemática, eu errei simplesmente na premissa inicial. Espere que a gente vai ver ainda, tem coisa ainda, não parou aí. Mas vamos ver, depois eu vou comentar no final. A perderem tempo, a serem ridicularizados, a jogarem o presente e talvez até o futuro fora. Recentemente um rapaz foi desligado até da própria igreja por apostasia, por ficar defendendo essas bobeiras aí. Amém. Não tem que falar, né? Tipo, é exatamente isso, né? A sua crença não pode te limitar. Se a sua crença te impõe você achar que a Terra é plana ou redonda, muda. Bom, continua com a crença, não pensa nisso. É melhor. Né? Então, toda vez que você tem a sua crença te impede de você estudar ou pesquisar, né? A própria ciência, né? A ciência não tem Deus na equação da ciência. Se o Deus está tirando você da ciência, tem alguma coisa errada, porque daí você tem só crença, você não tem dados, né? Então, é uma coisa ruim que aconteceu. Se alguma igreja diz assim, não estude ou não saiba sobre isso, não assista TV, tem alguma coisa muito errada. Ou não. Cada um tem a liberdade de escolher, né? Se quer continuar ali ou não. E tá feliz. Se você tá feliz, isso que importa, né? Respeito a religiões, respeito ao futebol, respeito à política. Isso não cabe. Não cabe a mim tecer comentário, porque cada religião tem seu propósito, né? Perfeito? Então a gente já viu no vídeo de ontem o porquê da religião, que é muito importante, né? Até na estrutura social. Vamos lá. Dentro da comunidade. É isto que esses caras estão fazendo. Estão enganando pessoas que têm uma deficiência, no caso ou ignorantes. Outro item também, em hipótese alguma, em condição alguma, eu nunca coloquei um vídeo com nenhum intuito de enganar nada, tá? Se eu errei num cálculo porque eu peguei um dado inicial, tá? Eu tô corrigindo o vídeo, perfeito? E nunca, em hipótese alguma, teve nada de enganação. Simplesmente, sim, reavaliação do que me enganaram. Eu fui enganado. Como eu fui enganado, não quero que mais pessoas sejam enganadas, né? Quanto mais a pessoa tem idade, mais difícil é esquecer o que ela aprendeu na escola. Porque os professores foram pagos por um Estado, né, para te informar isso. Você fez provas sobre isso. Então é muito difícil desligar isso. Mas qualquer informação é passível de verificação, e se haver erro, eu venho aqui e corrijo. É para isso mesmo. Mas não pode ser alguma enganar ninguém. Por quê? Porque o que a gente viu ontem, no vídeo de ontem, eu vou colocar de novo aqui no card, ninguém está enganado, simplesmente existem defesas, né? A humanidade está se defendendo, porque se a gente souber demais, é muito perigoso. Então, exatamente isso. E você só vai evoluir a ciência no momento que você reavaliar aquilo que você sabe, para você descobrir coisas novas e continuar a evolução. Então, mesmo que algo seja diferente da sua crença ou do seu conjunto de conhecimento, avalie realmente.
para ser descartado mesmo, ou para ser avaliado. Então sempre isso, né? Não conheço outros canais, não sei, cada pessoa é diferente, né? Mas no meu caso, posso ter uma certeza. Tudo que foi colocado nesse canal teve um intuito mesmo, ou de levantar o assunto, que eu não sabia ainda, tem vídeo que eu não sei ainda sobre o assunto, eu leio com vocês o assunto, né? Ou para passar algum tipo de informação diferente da informação pública, ou mesmo a informação da física, né? Tem vídeos, por exemplo, do julgamento de Galileu no canal, vídeo de 2 horas, que eu traduzi do latim, do italiano, o documento original da igreja sobre o julgamento de Galileu. Vídeo pesado, vídeo difícil de assistir, mas eu quis trazer no canal porque quantas pessoas entenderam por que Galileu foi julgado na sua época, quando ele propôs, né, o seu sistema? O que aconteceu com ele, né? Eu trouxe também várias pessoas da física, praticamente todos, Copérnico, Kepler, Galileu, trazendo, né, o que eles fizeram e como foi a vida deles na época, né? Desde as navegações, tudo isso que a física passou muito tempo. Então, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: é importante o conhecimento, porque o conhecimento pode te dar realmente a decisão e a opinião. Toda vez que você ou não, eu fico muito feliz com esse hack do vídeo, porque é importante isso mesmo. Ter uma ciência de que não está sendo feito nada incorreto. Claro, tem coisas que eu estou falando, inclusive, contra a ciência aceita, né? Mas faz parte. Por quê? Porque muitas vezes o que é aceito hoje, daqui a alguns anos, vai se descobrir, né, que não é bem assim. Pode ser que tenha alguma outra coisa diferente, uma outra forma de fazer. Aquilo que a ciência tinha, esse conhecimento hoje, simplesmente pode ser que a gente descubra alguma coisa nova, que a comunidade científica opte por ir por outro caminho. Então, existe uma comunidade científica que tem alguns preceitos, né? A Terra tem que ser redonda hoje. Por quê? A gente já viu no vídeo anterior. Por quê, né? Porque se a gente invadir, se a gente começar a mexer onde não deve, a gente corre risco. Então a Terra tem que ser globo, não pode ser plana. Não, então por isso tem que ser, não que ela é, tá? Vamos lá? Para ganhar dinheiro. E olha, uma conduta horrível. E eu espero, sinceramente, que vocês um dia paguem por isso daí. Pelo mal que vocês estão fazendo a pessoas como Davis e como outras pessoas que eu já citei aqui, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Então, obrigado, sempre fui, obrigado aí. Eu não vejo outros, nenhum canal assim como coisa boa ou má, né? Tem alguns que eu assisto porque eu gosto do conteúdo, outros eu não acho tão bons mesmo, assim. Alguns falam, cada pessoa é diferente, né? Então cada um tem uma forma de se expressar, né? Um conhecimento de mundo, uma cultura, uma educação diferente. Então eu respeito por todos, né? No meu caso específico, né? Tem muita coisa que eu tô trazendo nova mesmo, né? É um assunto interessante para ser, principalmente porque exercita muito física, né? A Terra plana te exercita demais, porque você tem que entender a fundo de um assunto, muitas vezes que você não domina, para você poder tecer algum comentário. Então tem sempre esses pontos, né? Eu queria agora colocar um ponto importante, deixa eu colocar aqui, que é pra gente pensar juntos, né? Aqui, deixa eu ver como fica. Aí, beleza. Eu queria colocar esse ponto que é muito importante, que é estranho, mas pense nisso, tá? Quando a gente afirma que o raio da Terra, a gente fala assim, o raio da Terra é 6.371 quilômetros, né? A gente está afirmando isso, ó. Raio da Terra é 6.361 quilômetros. Então, quando eu venho aqui, ó, raio da Terra, né? Raio. Quando eu venho aqui, raio da Terra, procuro, né? 6.371 quilômetros, né? Daí eu vejo aqui que eu tenho a massa da Terra, né? Olha só, tem a massa aqui da Terra. Eu tenho o raio, eu tenho a área da superfície. Todos esses dados, né? A idade da Terra. Tá vendo? 10 elevado a 9 mil, milhão, e vai subindo, né? A idade da Terra. Eu falo o seguinte, tá, então a Terra tem raio de 6.371 quilômetros, né? Eu faria essa pergunta agora, né? É importante ser perfeito, a gente tá junto. Quem disse isso? Você só sabe disso por quê? Porque a distância entre dois polos, o perímetro do Equador, tá? Ou o perímetro entre dois polos, ou a distância entre os dois polos são conhecidas. Então eu posso afirmar que entre um polo e outro tem por volta de 20 mil quilômetros? Posso. Tem isso. Tá lá, a distância tem. Eu consigo pegar um avião e percorrê-la. Eu posso afirmar que um perímetro, que é aquela área do Equador, ele tem por volta de 40 mil quilômetros. Eu posso afirmar isso? Eu posso, porque isso dá para medir.
Eu posso afirmar que o raio da Terra tem 6.371 quilômetros? Não, eu não posso. Ninguém cavou tão fundo. A gente não consegue cavar tão fundo, tá? Conforme você vai cavando, a temperatura vai aumentando. Nós nunca medimos isso. O ser humano nunca mediu esse raio da Terra. Ele é totalmente hipotético e teórico. Eu errei, eu sei que eu errei. Obrigado pela correção. Mas eu te pergunto uma coisa. Quem errou mais? Exatamente isso. Então, vamos pensar junto. Como você pode afirmar que a Terra tem este raio? Somente no modelo esférico. Você não pode, ninguém comprovou esse raio até hoje. É impossível comprovar esse raio. Você pode sim, no modelo esférico, medir. A da Terra plana também você pode medir. Mas o raio da Terra nós não sabemos. Nós chutamos. Nós levantamos com base em medidas sim de solo. Mas esse raio, ele é hipotético. Opa, bugou, hein? E aí, Terra plana ou Terra globo? Então, fica desafio aí, a gente comprovar o raio da Terra empiricamente, com medições mesmo. Não adianta medir a superfície e projetar no raio uma medida real de raio da Terra. Feito por qualquer instrumento, qualquer que seja válido, né? Não adianta a gente chegar a fotos da NASA, né? Que a gente já sabe que são falsas. Mas é realmente isso. Raio da Terra, como pode ser medido? Não tem como medir ainda, tá? Pessoal que trabalha mais nesse campo específico, o raio da Terra, do centro da Terra, como qualquer medição que chegue no centro da Terra, real, tá? Qualquer sistema de medição possível hoje na história da humanidade. E tá vendo porque eu grito Terra plana? Tá explicado, né? Obrigado, tá? Muito obrigado, sempre fi. Tamo junto. Terra plana! Até o próximo vídeo. Não esquece, né? Inscreva no canal, ative o seu sininho, deixa seu like e compartilha. Demorou pra chegar até aqui, principalmente o canal tá quase com 1000 inscritos. Daí o YouTube, sim, tem a política de rentabilizar vídeo. Daí eu vou virar o cara que faz por dinheiro. Não fiz por dinheiro, tá? Eu tava com um canal, tem um canal rentabilizado, o canal Davis, tá? Eu tirei todos os vídeos de lá, eu perdi todo esse tempo, são 9 meses, mais de um ano eu perdi, não ganhei nada. E coloquei aqui, fiz vídeos novos, trabalhei aqui de graça, porque o dinheiro não é importante nesse caso, tá? Ou é? Não sabemos ainda, não é. Tá? A gente tá aqui pra isso. Então, raio da Terra, raio real da Terra, tá bom? É isso que a gente fica nesse vídeo pra gente pensar. Então, esse raio da Terra conhecido, ele não existe. O que a gente tem sim é a distância de um centro até algum outro ponto, entre os polos. É a distância aí do Equador, isso a gente tem, beleza? Mas a gente não tem o raio da Terra, a gente não sabe, a gente chuta, a gente estima esse raio, se fosse uma esfera. Então, quem errou mais? Eu errei sim, porque eu comecei com raio, eu peguei um raio, uma coisa conhecida e derivei tudo. Mas, será que esse raio, ele existe de verdade? Talvez ele não exista, talvez não tenha raio da Terra. Tem um número, mas ele não tem raio da Terra, porque ela é plana. Então, até mais, tá? Tá plana! Obrigado, tamo junto! Ó, bugou o sistema agora, falou, tchau!